tudo bem? Você que nos acompanha na Universidade Rio Verde, aos nossos podcasts, estamos de volta com o podcast do curso de Psicologia. Estou eu aqui em companhia do Fábio Bahia, o nosso professor, host principal do programa, como ele não gosta que eu chame ele. Estamos aqui para trazer para você mais um podcast que iniciamos a gravação agora com muita honra, recebendo uma pessoa de uma relevância ímpar para o nosso estado e para a psicologia, porque trata-se de um representante, do nosso representante, junto ao Conselho até Federal de Psicologia, porque ele é o presidente, é o conselheiro-presidente, professor Watson Arantes Gama, que é professor e é também psicólogo, e nos representa como conselheiro-presidente dessa atual gestão do Conselho Regional de Psicologia. O nosso conselho é dividido em regiões e o nosso Conselho Regional de Psicologia, o 09, indica neste momento Goiás apenas. Nós já tivemos o nosso conselho representando Tocantins também, mas à medida que nós vamos crescendo, o nosso conselho vai se especializando numa região. Então nós temos o estado de Goiás agora efetivamente representado apenas pelo Conselho Regional de Psicologia, o 909, aquele que eu estou vinculado, que o Fábio está vinculado, o próprio professor Watson está vinculado sobre o registro CRP 09.1523. No meu caso, eu sou bem mais novo de registro como psicólogo, o meu caso é o CRP 09.11060. Então nós somos assim, a organização da psicologia em relação à representatividade é pelo Conselho Regional de Psicologia e região, a nossa região é 09. Já tivemos o nosso, volto a repetir, o Conselho 09 também representando Tocantins. A essa época também o nosso professor Watson Arantes Gama também nos representou e representou também os psicólogos e psicólogas do estado do Tocantins. Então o nosso programa hoje se refere ao que mesmo o tema, eu sempre pergunto para o Fábio, o nome do nosso podcast é Isso é Tudo Coisa da Sua Cabeça. E hoje nós temos um nome especial também. Qual é, Fábio? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a gente fala qualquer... Olá. Muito bem. Olá serve para qualquer tempo. Então, o tema de hoje vai ser: que tal um conselho? Que tal um conselho? E nós temos o nosso conselho. E qual a importância do conselho? Isso é fundamental. Você que está na psicologia, estudante, ou se você já se formou e está vinculado ao Conselho Regional de Psicologia, muito mais do que ter a carteirinha de psicólogo, você tem que ter uma ação, uma atitude diante, a gente chama uma atitude até política, não é partidária política, mas é uma atitude política diante da sua atividade como psicólogo e como psicóloga. E nós temos aqui hoje o prazer de receber o professor Watson Arantes Gama, que é mestre em psicologia e especialista em psicologia social, que vai nos contar um pouco, primeiro, da construção dele, né, Fábio? Enquanto psicólogo, enquanto pessoa, assim como nós nos apresentamos nos primeiros programas, e depois sobre esse trabalho que está sendo feito. Deixa eu cumprimentar o professor Watson, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo aceitar o convite que o Fábio fez em nosso nome. A Universidade Rio Verde tem uma honra de recebê-lo aqui. E um prazer muito grande nosso de trazer essas informações e de apresentar para a nossa comunidade acadêmica também, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado por abrir esse espaço para o Conselho Regional de Psicologia de Goiás, o 09, e eu vou começar a minha fala sobre essa construção com um trecho da poesia de Cora Coralina. Ela fala: eu venho do século passado e trago comigo todas as idades do mundo. Eu sou Aninha, aquela menina feia da Ponte da Lapa. Então o Adson, lá com seus 16 anos, o Adson teve uma pessoa que inspirou, era um padre, já um senhor, ele era psicólogo, ele trabalhava muito com grupos, e aí eu fiquei empolgado com essa questão da psicologia desde aquela época, e aí eu construí, né, toda a minha história, antigamente na Universidade Católica de Goiás, hoje PUC, me formei em 93, fui trabalhar como educador, psicólogo e educador de rua, com meninos em situação de risco pessoal e social. Aí depois passei por vários departamentos da Sociedade Cidadão 2000 e depois, quando mudou de governo, eu fui trabalhar com a pessoa idosa. E aí, em 98, criei o grupo de teatro Senhoras do Cerrado, que é a psicologia e artes cênicas. E aí eu vinha fazendo esse trabalho e tudo, e de repente me chamaram para poder tá participando de uma chapa para concorrer ao sistema de psicologia, no caso, era Goiás e Tocantins em 2010. E aí eu entrei nesse lugar, por quê?
Porque realmente eu queria naquela época, e como ainda tem essa empolgação até hoje, de fazer com que a sociedade perceba o papel do psicólogo e da psicóloga. E a importância dessa nossa profissão e vista de uma forma mais séria, baseado na ética e não na ciência. Porque as pessoas, agora que diminuiu um pouco mais, principalmente depois da pandemia, achando que a psicologia era a profissão do blá blá blá. Isso me incomodava muito, era como se a gente fosse um profissional que não tivesse essa qualificação da escuta. E aí o que a gente percebe? Quanto mais tenha psicólogo responsável, ético e baseado na ciência, mais a nossa profissão ela vai ser reconhecida. Então é isso. E aí também desde 98 eu dou aula de graduação, e aí eu fiz meu mestrado, né, minha especialização em psicologia social pelo Conselho Federal de Psicologia, e hoje eu também estou na presidência do Conselho Estadual do Direito das Pessoas Idosas. Então eu sou um ativista aí em relação à pessoa idosa. Eu fiquei curioso, Watson. A gente conversou mais cedo, né? Você me falou que a militância é uma característica sua desde da infância, né? E assim, a gente sabe que assumir esses papéis, né, de coordenador, de presidente do conselho, tem um altruísmo envolvido, assim. Então, eu queria entender, assim, um pouco, para você, assim, particularmente, o que te movimenta, assim, o que te motiva a esse trabalho? Olha, e aí é importante, queira ou não, a gente traz aí a nossa história, né? Tem 5 meses que a minha mãe morreu e tem 12 anos que meu pai faleceu. Então, a gente vivenciou muito uma teologia da libertação do meu pai e da minha mãe, católicos, em que realmente trabalhava com os excluídos. Então isso é um movimento desde sempre. Então, desde sempre participando de grupo de liderança na igreja, de sendo do centro como é que chamava? Grêmio estudantil. Então isso tudo do centro acadêmico também. E sempre de forma mais colegiada também. Então, essa motivação de abrir espaços para que as pessoas elas tenham o lugar delas. Então, isso é o que me motiva. Então, quando você... quer dizer, hoje eu estou com 54 anos, agora em novembro eu vou fazer 55 anos. Eu olho para o retrovisor da minha vida, sabe assim, eu falo assim, pô, você fez algo que realmente não para... Porque assim... Estar nesse lugar de presidência, às vezes as pessoas põem um poder em você. Mas uma coisa que eu aprendi com meu pai, depois me falaram que foi Nietzsche que falou, né? Dá um poder à pessoa, para a pessoa ver quem é essa pessoa. Mas meu pai falava uma coisa, que a gente tem que ter poder. Para a gente poder fazer algo, a gente tem que ter poder. Agora nós estamos aqui, a universidade está dando esse poder para vocês estão abrindo esse espaço, né? Então, se eu for fazer uma comida, a gente tem que ter poder para isso. Então eu sempre falo para meus alunos, meus estagiários, eu falo que a gente tem que estar inteiro no lugar que a gente está. Se a gente está inteiro, a gente vai saber que às vezes a gente está pela metade, que a gente não dá conta e a gente vai poder pedir ajuda. Então é muito importante que a gente entenda o nosso papel como psicólogo. Aí trazer um ditado antigo, quem pariu Mateus que o embale, né, junto aí com o marido, com a esposa, quer dizer, junto com toda essa perspectiva, por quê? Porque se você assume ser psicólogo e psicólogo, você tem regras, você tem todo um processo que vai além de ganhar, entre aspas, o dinheiro. Watson, mas assim, você está nessa lida de poder, sendo esse poder chamar para si a responsabilidade de representar uma classe tão plural quanto a nossa, como qualquer outra classe, uma classe em que, de longe, não vamos encontrar unanimidade ou não vamos encontrar consenso. Você está nesse exercício de poder, com essa tranquilidade que seu pai lhe ensinou também, que é grandes poderes, enormes responsabilidades, não é isso? Uhum. Não é? E com tantas diferenças, como é que você sobreviveu até agora, que desde 2010, como conselheiro, presidente, conselheiro, presidente, melhor dizendo,
do Conselho de Psicologia Regional, que na época era Tocantins e Goiás, como que você consegue ter essa, como o Fábio falou, esse fogo ainda, essa energia ainda, para depois de tantos anos insistir? Porque quem está nos acompanhando, o conselho, o conselheiro presidente e todos os outros conselheiros que compõem são eleitos. Isso significa que tem uma época, em um período, que eles têm que colocar o nome à disposição, fazer de novo a verificação se estão em dia com o conselho, se estão pagando direitinho, se não tem nenhuma nada contra, aquela coisa toda. Tem toda essa parte de bastidor. E tem aquela oposição. Tem articulação durante os anos que você já é presidente. Como que você consegue lidar com isso e ainda assim olhar para a oposição, as pessoas no dia a dia, não só a oposição política, na concorrência, a essa oposição e ainda ter essa vontade de continuar representando o grupo? Você sabe que é isso que a minha família me questiona. Na verdade, eu vejo que sempre quando a gente vai compor, né, a equipe, porque a gente é uma equipe, a gente trabalha com um colegiado, e aí eu sou um mediador do processo. Então, tudo que é colocado ali, claro que tem todos o regimento interno, o papel do presidente, né, do vice, da diretoria, né, que é a secretária, o secretário, né, o tesoureiro, mas tem o colegiado que a gente se reúne em plenária, que aí é muito importante que vocês saibam, quem está nos vendo e ouvindo. Então não é uma coisa incisiva minha, é o Adson que pensa assim, não. Então tem toda uma discussão. E realmente eu até estava falando com o Fábio que o sistema conselho, pela forma como ele vem sendo gerido, ou como as pessoas enxergam o conselho, né, como se fosse algo só para pegar a carteira, ou muitas pessoas falam de forma errônea, carteirinha, né, que você até brincou, né, a carteirinha. Na verdade, o conselho ele é para orientar e fiscalizar a profissão. Então, realmente, o conselho ele não é um conselho que vai dar tantos benefícios. Agora, com um acórdão do TCU de 2019, tem um acordo em que agora a gente pode dar tipo um clube de vantagens com uns 30%, 70%, ou seja o que for, mas a gente precisa ainda fazer uma resolução, tudo baseado em regras, em leis, essas coisas todas. Então deu uma abertura para isso. Mas as pautas de trabalho é do sindicato. E, infelizmente, a gente não tem um sindicato fortalecido no nosso estado. E o conselho não é o sindicato, deixar isso bem claro para as pessoas. O conselho é uma coisa, sindicato é outra coisa, não pode confundir. Então, como é que eu separo isso? Ambos são importantes? São fundamentais, claro. Mas tem que deixar claro isso, conselho é conselho, sindicato é sindicato. E o Fábio perguntou bem, como separar isso? Como que nós que não estamos dentro do conselho e nós que não estamos dentro de nenhum sindicato, podemos como psicólogos olhar para o sindicato, olhar para o conselho e identificar diferenças e saber que não nos confundirmos como sendo a mesma coisa? Ora, então vamos pensar, o conselho, ele qualquer conselho de classe, ele foi criado para poder proteger a sociedade dos maus profissionais. Olha como é que é isso, né? Então o CRP, por exemplo, é uma espécie de uma polícia. Aí é que tá, porque na verdade, pela lei que foi criada, é como se fosse alguém que fizesse isso. Polícia de costumes. Por isso que tem o código de ética, tem todo esse processo para tirar os maus profissionais. Então, essa é orientar e fiscalizar. Nós trabalhamos a orientação e a fiscalização, e aí a gente trabalha eventos para tirar essa dureza de conselho. E aí, então, tem situações que as pessoas cobram da gente que a gente não tem a autonomia jurídica para poder, de repente, fechar um estabelecimento que esteja trabalhando, que esteja fazendo algo ruim para o psicólogo, porque isso é uma pauta sindical. Aí as pessoas perguntam, mas o Adson, e a medicina que faz isso? E a OAB que faz isso? Só que o sindicato da medicina, né, eles são muito
eles têm uma parceria muito grande com o CREMEGO, né? Então eles fazem isso em conjunto, então tem uma pauta em comum. Aí é importante dizer que nós tentamos já várias vezes aproximar do nosso sindicato, né? O sindicato nosso é inócuo. Agora a gente criou, para melhorar isso, uma comissão especial de empregabilidade, para a gente poder ver, porque o pessoal do sindicato tem... Deixa eu beber uma água aqui, só um pouquinho. Tá, enquanto você vai bebendo água, deixa eu fazer algumas colocações, então. Então, para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, piso salarial, né? Isso é uma luta do sindicato. Isso é uma luta do sindicato, mas o Sistema Conselho está fazendo um trabalho, né, lá na Câmara Federal para poder realmente brigar a nosso favor. Então ele 30 endossa essa horas. luta. Ele endossa, é isso que eu estou dizendo, endossa. Eu estou falando nessa questão trabalhista, que é a questão de concurso. Então, sempre quando tem um concurso que tem baixo salários, a gente manda ofício, a gente vai lá e faz visitas na prefeitura, mas juridicamente a gente não tem poder, porque a gente é uma autarquia. Então isso é importante que vocês falam. A gente não foge à luta, tá? O Conselho não foge à luta, mas a nossa luta não é uma luta, é uma luta política. Tá. Então isso tem que ficar bem claro para vocês aí. Então vamos colocar uma outra situação, assim, porque eu acho que essas coisas ajudam as pessoas a entenderem. Imagina um psicólogo, para quem não sabe, o psicólogo é privativo o uso de testes psicológicos para o profissional de psicologia. Então imagina que uma empresa tem lá um psicólogo que aplica testes e ela resolve, por algum motivo, ter acesso a esse material que não pode ser entregue a pessoas que não são da área, que não têm a carteira do conselho, etc. E aí esse psicólogo diz assim, olha, eu estou saindo da empresa, o material está ficando lá e a empresa não quer fazer o trâmite adequado. Isso é ação do sindicato ou do conselho? Isso é a ação do sindicato. Excelente o que você perguntou, né? Então, tudo que tem a ver com a questão privativa, né, que hoje é a testagem, né, a avaliação psicológica, isso tem a ver com o conselho. E aí o conselho vai proteger o psicólogo nesse sentido. Vai lutar para a proteção, buscando essa proteção. Buscar a proteção. No caso que tem alguma questão trabalhista, aí, obviamente, a gente tem lá a assessora jurídica que vai ouvir, aí você vai ter que ir no Ministério do Trabalho, né? Então... O sindicato vai lhe representar. E aí o sindicato vai representar. E é por isso que a gente tem que cobrar o nosso sindicato. Tá. Então, já dando sequência nessa coisa da proteção do psicólogo e dessa polícia que tenta tirar o mal psicólogo, deixa eu entender uma outra coisa que eu acho que é importante para a nossa audiência. Então, a gente tem um código de ética, né? A gente precisa diferenciar sobre ética e moral, e aí a gente está beneficiado aqui, porque a gente tem o Cláudio, que é o professor, né, historicamente, da psicologia, que tem dado ética, né? Sempre que ele tem disponibilidade, porque o Cláudio ele é multitarefas, né? Então, o Cláudio nem sempre tem essa disponibilidade. Então, o Cláudio é um ótimo debatedor para o assunto. E o Adson também, com toda a sua história, pode nos ajudar. Vamos diferenciar, então, um pouquinho. O que é a diferença entre ética e moral e por que isso é importante para um profissional de psicologia? E como é uma pergunta-chave, nós vamos voltar daqui a pouco. Vamos deixar você aí no suspense. Vamos fazer aquele intervalo que a gente sempre faz, porque nós estamos com essa mídia, tanto para o YouTube, quanto também para as redes, os seus streams de áudio, como o Deezer, Spotify. Então nós vamos fazer aquela pequena pausa daquele primeiro momento e já voltamos com o nosso querido entrevistado, professor e conselheiro presidente do Conselho Regional de Psicologia 09, o professor Watson Arantes Gama, para trazer esse debate e a gente dar ainda continuidade nesse tema sobre a representatividade possível e realizada tanto pelo Conselho Regional de Psicologia, e aí sim, o professor com muita propriedade pode falar, porque ele é conselheiro, presidente, já vai considerando que também era Tocantins à época, para agora já é o 4º mandato dele,
E daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso, inclusive nesse paralelo que estamos fazendo sobre também a função do sindicato, e aí nós estamos trazendo essas informações. Já voltamos e com o nosso podcast, eu e Fábio Bahia, com o podcast Isso é Tudo Coisa da Sua Cabeça, e hoje com um tema específico de... Como é que tal um conselho? Que tal um conselho? Muito bem, estamos de volta. Ah, quem dera pudesse trazer os bastidores para o ar, né? Quem dera. Quem tiver curiosidade, inclusive, de conhecer as gravações, os bastidores, pode vir aqui na assessoria de comunicação, porque todos os nossos podcasts da Universidade Rio Verde nós gravamos na assessoria de comunicação aqui em Rio Verde, na cidade de Rio Verde. É o campus administrativo, o nosso campus principal, que fica na cidade de Rio Verde, Fazenda Fontes, Campus do Saber. No segundo andar do prédio administrativo, nós estamos bem acima do auditório aqui do prédio administrativo. E se você quiser conhecer o nosso auditório, nós temos rádio aqui, nós temos rádio, transmitimos inclusive todos os dias ao vivo pela web rádio, radiounrv.com. Temos um programa aí, vários programas na rádio, e temos também estúdios de gravação de vídeo, de fotos, inclusive estúdios profissionais. A exemplo deixa aqui com toda a iluminação profissional, toda a estrutura, para que você possa ter produtos sendo realizados pela Universidade Rio Verde, pelos nossos professores, pesquisadores, servidores, produtos de comunicação também, porque uma das funções da universidade é levar uma comunicação adequada. Aliás, toda instituição precisa ter uma comunicação adequada. E os pods UniRV, dentre eles o nosso podcast aqui da psicologia, Isso é Tudo Coisa da Sua Cabeça, é um exemplo disso. E a gente brincava aqui no intervalo, nos bastidores, coisas acontecem que a gente não pode contar, mas se você quiser vivenciar, você pode vir aqui para assistir às nossas gravações e você está convidado. Nós estamos aqui com o professor Watson Arantes Gama, que é psicólogo, CRP 09.1523, mestre em psicologia, especialista em psicologia social e é o conselheiro presidente deste atual momento do Conselho Regional de Psicologia 09, que representa todos os psicólogos e psicólogas do estado de Goiás. E a gente está conversando sobre esse papel, né, Fábio, do conselho, do sindicato, e nós podemos falar mais sobre o conselho, porque estamos aqui com o presidente, conselheiro presidente atual. Eu gosto de contar história, né? Quando eu estudei na graduação em filosofia, uma professora uma vez disse assim: você faz pergunta para induzir o seu interlocutor a falar algo e depois você faz a pergunta que você quer fazer. Então, nós estamos nesse momento. Eu pedi o Adson e o Cláudio para falar um pouco sobre a diferença entre ética e moral, para a gente entender melhor o nosso código de ética e o papel no conselho, porque a partir dessa resposta eu tenho outros questionamentos. Ele está preparando, então. Entendi. Quem não fala? posso. Eu, você. Começa você, o nosso convidado. Principal sempre, né? É importante dizer para vocês que o nosso código de ética foi escrito em 2005. Considerado novo o código de ética, apesar de ser de 2005. Pela Assembleia, né, que a gente se reúne, todo o sistema conselho, 2 vezes por ano, e aí foi construído a várias mãos, né? Então, é um código moral, primeiro, né? Porque são as regras instituídas, essas coisas todas dessa época, e é baseado nos direitos humanos, né? O primeiro princípio é o respeito pelos direitos humanos. Então, é essa reflexão. E a ética é você ser ruim e você ser mal, né? Então, muitas vezes, as pessoas às vezes usam a moral para ser mal, né? Então, acho que isso é muito importante que a gente faça essa reflexão, porque a ética é você com o outro, você lá no seu consultório, né? Porque se você realmente ultrapassa esse limite, esse seu cliente, esse seu paciente, ele vai te levar ao conselho. Ou uma outra coisa que é muito importante que a gente entenda, que o conselho também te protege, porque você não sabe com quem que você está lidando no seu consultório ou no seu local de trabalho. Porque se você cumpre com todas as normativas, né, as resoluções, o código de ética, os documentos psicológicos, né, não xerocando testes, realmente terminando
de fazer os testes, né? Porque a avaliação também não é só testagem, é fazer evolução do prontuário, tudo isso. Se essa pessoa te denunciar ou na justiça comum ou no conselho, você vai ter tudo isso e aí o conselho, que aí é o papel do conselho, ele vai te proteger. Né? Então é muito importante que você entenda que o seu conselho, ele também te protege nesse caso onde você acha que ele é o ruim. E para te proteger, você tem que ter agido de acordo com os ditames do grupo. Que é a moral. Que é a nossa moral estabelecida na regra contida no Código de Ética. Então, o nosso código é deontológico. Então. Todo o código profissional é deontológico, né? Todo ele é deontológico. Então, aí você fala, mas eu não concordo com essas regras, então vai ter que mudar de profissão. Ou então você vai ter que pleitear uma cadeira nos conselhos para quando for reformar o código, você colocar essa regra ou tirar aquela que você não gosta. O nosso código em 2005 ele foi diminuído em diversos artigos, ele ficou pequeno. Ele se tornou mais generalista, porque quanto menos artigos nós temos, mais difícil fica para a gente poder nortear o outro, né? A nós e o outro. E aí foram criando resoluções, né, para que realmente, com a base no Código de Ética, fosse trazendo para a modernidade. Né? Então é muito importante que realmente o seu Código de Ética, as suas resoluções, vocês estejam a par delas. Tá. Deixa eu entender uma situação aqui. Eu queria entender como é que funciona essa fiscalização. Se ela é uma fiscalização proativa ou se ela só funciona a partir de denúncia. Por exemplo, no nosso código diz que as pessoas não podem se declarar como doutores se não tiverem um doutorado para isso. Mas se você andar aqui pela cidade, tem várias clínicas, tem pessoas no Instagram, por exemplo, aqui da cidade, que colocam lá doutor ou doutora cicrano. O CRP não faz a buscativa. Ele só trabalha sobre denúncia. Sobre denúncia. E aí a denúncia ela pode ser tanto, você pode ser nominal ou pode ser anônimo, entendeu? Aí é o que a gente faz a orientação, a gente vai nas faculdades, a gente busca realmente estar mais atento a essas questões. Principalmente essas questões relacionadas às redes sociais. Então, uma coisa que a gente incomoda muito, mas a gente não tem força de lei, é alunos de psicologia escrevendo psicólogo em formação. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente trabalha com os coordenadores, viu, Fábio? Que aí as faculdades que vão estar ajudando a gente nesse sentido, porque psicólogo em formação, gente, não, é estudante de psicologia. E aí, nesse caso, né, essa relação que as pessoas, às vezes, elas não têm a noção dessa coisa de doutor, porque fica um vocativo, fica uma coisa social, como outros profissionais que no Código de Ética deles só ter a graduação é considerado doutor, mas na nossa profissão tem que colocar o nome completo, o seu CRP. E como você disse, se você não seguir o Código de Ética, você não coloca lá que você é psicólogo. Mas se você é psicólogo, você tem que seguir todas as normativas. E outra coisa que a gente vê muito nas redes sociais é valor social. A gente não pode utilizar isso pelas nossas regras, pelas nossas resoluções, colocar valor social, ou você se intitular um psicólogo, seja afrodescendente, um psicólogo que seja cristão, um psicólogo LGBT, um psicólogo que seja budista. Você é psicólogo e psicóloga. Ponto. Tá? Então, você não pode utilizar isso para chamar a atenção de um nicho, tá? Aí, para você poder atender, para captação. Então, isso você está infringindo essa questão dos direitos humanos, que é o respeito pela diversidade e pluralidade. Eu falo uma coisa muito interessante para os meus alunos também. Eu falo para eles que o psicólogo que pede para tirar o sujeito do armário, colocar ele dentro do armário, ou para separar, ou para ficar com o casal junto, tem que fugir desse psicólogo. A gente é técnico, a gente é cientista, a gente tem que ser amoral, que eu disse, não imoral, viu, gente? Amoral. Porque se a gente for
ter julgamento, a gente não consegue realmente estabelecer aí o acolhimento desse sujeito que está com sofrimento mental. E é importante também você correr daquele psicólogo que resolve ter um receituário lá, te dá uma receita. O psicólogo não pode, por força da lei e nem por força de formação, medicar. Nós temos as disciplinas que nós estudamos, a psicofármaco, né? Sim, mas para sabermos dos efeitos no sujeito que nós iremos atender da droga que eventualmente ele está, remédio, que eventualmente ele está fazendo uso. E também psicólogo não usa florais de bar. Também pedras quentes, isso Pedra, pode. Essa Nada é uma contra. coisa que eu gostaria de entrar, porque Não, essas Fábio, pseudociências me incomodam. Não, mas é aí que tá. Entenda. Você vai ser terapeuta holístico. Você vai ser terapeuta, você não pode colocar o nome psicólogo. Aí, não, eu sou psicólogo, mas eu quero usar os florais, eu quero usar outra técnica que não seja aquelas que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia e que nós podemos aplicá-la. Porque é ciência, como o Watson disse, é ciência. Se você é psicólogo e quer fazer uso dessas técnicas, não vamos chamar nem de alternativas, mas que funcionam para muitas pessoas, basta você montar a sua clínica, mas não se apresentar como psicólogo. Porque aí nós não podemos. Que funciona para muitas pessoas. Isso. Eu não sei de onde você tirou, porque não, tem pessoas que concordam, que se sentem bem ao final. Não é assim que a coisa... Né? Porque aqui começam as polêmicas, né? Como não é assim que a banda toca, né? Não é assim, eu tenho uma evidência anedótica. Eu coloquei um esparadrapo aqui e melhorou minha lesão. Tá, mas espera aí, nós estamos falando de uma profissão que tem embasada em ciência, que tem limitações. Eu não posso, porque funcionou para mim no sentido de eu tive essa percepção, dizer, não, eu tenho clientes que relatam essa melhora. Então, a psicologia tem que ser baseada em evidência. É isso que eu estou te dizendo. Esta pessoa que usa essa técnica, se funciona para um paciente dela, pode usar ela na relação com o paciente. Mas não pode se declarar psicólogo. Ele não pode se apresentar como psicólogo. É isso. Basta ele requerer a suspensão, se for o caso. O cancelamento. O cancelamento, se for o caso, e continuar a vida dele oferecendo o que ele está oferecendo. O que não pode é colocar o nome psicólogo e falar que isso é psicologia. Primeiro porque a gente não estuda isso, né, numa faculdade de psicologia, não tem as pesquisas, né? Obviamente, né, aí a gente tem a questão da acupuntura, né, que aí já aceita em práticas, né, e aí tem a resolução que tira, que não tira, que é do fisioterapeuta, que é do médico, né? Então tem essas questões que são polêmicas, né? E que são chamadas também de práticas integrativas, que se chama integrativa, tá? Que o SUS, né, utiliza, que é diferente de alternativas. Mas dentro dessas práticas integrativas, a gente tem, por exemplo, a homeopatia. E isso é uma questão política. A gente sabe que o que aconteceu no Brasil... O Ayurveda também, né? Por exemplo. Então, no Brasil, a gente teve um ministro da saúde, na época da ditadura, que era um médico que gostava de homeopatia e ele forçou essa barra. E a gente tem movimentos, né? Então, por exemplo, o Instituto Questão de Ciência da Natália Pasternak, ela trouxe esse movimento mundial para proibir a venda de remédios homeopáticos. Mas aí a gente entra numa seara de uma polêmica enorme, porque a gente tem médicos homeopatas, etc., mas os estudos não mostram que isso é efetivo. Mas, de qualquer maneira, não é psicologia. Pois é, mas está dentro dessas práticas integrativas, que é isso que gera essa confusão, né? O fato do SUS permitir o acesso a esse tipo de tratamento é uma questão de saúde pública que a gente discute muito. Tipo, é um tratamento que não tem embasamento científico. Porém, tá lá. Mas dentro dessa psicologia? Então, eu vou puxar uma polêmica para o Watson. Watson, a gente tem, por exemplo, na psicologia uma situação que é das constelações familiares. Então, recentemente, a gente teve o Conselho Regional do Paraná emitindo nota pública sobre e condenando constelação familiar. Como é que está isso no CRP 09, aqui de Goiás? Na verdade, tanto a transpessoal quanto a questão de constelações familiares, aí também gera uma polêmica e isso está sendo discutido no sistema conselho, tá? A transpessoal ela já está mudando um pouco mais porque
ela já está em faculdades, porque, na verdade, quem regulamenta isso é a ciência. Então, se tiver pesquisa e tudo mais, ela realmente ela vai ser colocada como uma especialidade, que hoje nós temos 3 especialidades que são aceitas pelo Conselho Federal de Psicologia. Quando fala Conselho Federal de Psicologia, lê esse sistema, né, de psicologia, né, o sistema dos conselhos de psicologia. Então, essa questão relacionados às constelações familiares tem base de conceitos teóricos e visão de mundo do criador dela, que isso bate muito de frente com os conceitos do Código de Ética também, que tem que ser... Eu não vou entrar nessa polêmica, entendeu, Fábio? Mas é algo que vem nessa questão ideológica do próprio idealizador, de quem construiu essa questão da constelação familiar e que hoje está sendo utilizada. É a mesma coisa dos coaches, né? Então, tem o coach que a gente não pode negar que o coach tem seu papel importante, mas o coach, ele leva o seu coach a um determinado lugar. Mas tem as questões que são relacionadas à questão da psicologia, entendeu? Que é onde é a seara da psicologia, em que o coach está entrando nesse processo que não tem uma fundamentação teórica, ou eles pegam algumas questões de vários, é como se fosse um Frankenstein, de várias abordagens da psicologia, e eles colocam como se a fala fosse importante, né? Como se subir no monte, né? Teve até um caso aí, né, de um certo coach que deixou o pessoal no Rio de Janeiro, em cima, ou no São Paulo, e aí como parece... assim? E o abandono deixaram lá e ele vazou. Que aí eu lembro disso. Que aí teve o corpo de bombeiro, sim, que teve que foi. Ou acordar às 5 horas da manhã, que vai mudar a sua vida. Ou eu falo que, às vezes, esses cursos, que são cursos de imersão, que eles falam, como determinado produto que você fala que você compra o produto, né, um valor X, e que você compra esse produto e depois você vai vender e você vai ganhar dinheiro. Que é a mesma coisa que eu vejo com esses cursos, né? Que vende o curso e aí você se torna e aí você vai ganhar dinheiro com isso. Só que, na verdade, e aí? Porque a gente vive também um tempo, que é importante dizer para vocês, que é um tempo que eu falo que é do macarrão instantâneo. A gente vive uma sociedade que é tudo para ontem. Então, o processo não existe. Então, esse tipo de mito, né, ou esse tipo de salvador da pátria na área do comportamento humano, ele existe, né? E aí as pessoas estão tão sofridas, as pessoas estão querendo tudo tão imediato que acreditam nessas falácias. Então, é muito importante, viu, psicóloga, psicólogo, vou usar psicólogos também aqui, tá? É importante que a gente saiba qual que é o nosso papel. Então, todo mundo aqui estudou 5 anos, fez lá, escolheu sua abordagem, a importância de saber qual que é o seu construto teórico para você poder fazer a intervenção adequada. Tá encerrando. Fábio, encerrando agora? Está encerrando nosso tempo para a gente fazer o próximo bloco. Perfeitamente. Vamos avançar no próximo bloco. Só para a gente fechar, um bate-bola rapidinho. Então. E deixa algo no ar para a gente explorar, para fazer todos os nossos... quem estão nos acompanhando, querer continuar no próximo bloco. Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta e você fala sim ou não, tá? Mas você está querendo... conselho... O nosso convidado, você não faz. Você tá... mas a gente tem tempo, tem que fechar o trem, faz isso com o nosso convidado. Ela sim ou não, eu falo também. Então, assim, ó, o CRP09, ele tem algum posicionamento sobre constelação familiar? A questão é o seguinte, ainda não, mas tem um pessoal da clínica... né, que entrou agora, é um grupo já, até o Eli já é um senhor, né? E, assim, ele é proprietário de venda de testes, né? Então o Eli conhece todo mundo aí nessa questão clínica, tem a Marli e a gente está levando para a PAF, né, essa discussão sobre... A PAF a PAF é a Assembleia, tá, de todos os sistemas conselho, todos os 24 conselhos, CRP1, CRP2, até o CRP24, tá? Então, aí a gente vai estar discutindo para ver se tem grupos de trabalho para poder
aprofundar, porque a gente não coloca de uma hora para outra, isso pode, isso não. É importante que as resoluções elas saiam desse trabalho democrático, entendeu? Então é isso que acontece. Então se o conselho decidir, Fábio, tá decidido, se torna psicologia. Beleza. Isso mesmo, é isso mesmo. Tá, e barra de Axis, florais de bar, se a pessoa coloca lá no seu Instagram, profissional de psicologia, CRP tal, e diz assim, sei lá, ministro barra de Axis, ele pode sofrer um processo... Pode ter sanção, sim, se tiver denúncia, lembrando que é por... Mas se colocar a homeopatia e a acupuntura, não tem problema. Também, aí é que tá, porque eu acho que é homeopatia e isso o psicólogo não pode. Ok. E lembrando que em relação ao conselho, como ele protege o próprio psicólogo, o que vai acontecer? Chegando essa denúncia lá, o conselho vai montar uma comissão, vamos chamar assim, né, para analisar essa denúncia e, obviamente, dará o direito ao sujeito que está sendo psicólogo acusado dessa prática indevida de se defender, de apresentar seus argumentos. Então isso tem chama todo... COF, tá? Né? Que é a Comissão de Orientação e Fiscalização. E aí vai lá, vai verificar e vai ver se abre ou não aí o processo. Um processo, então há todo o proteger é nesse sentido. Você fala assim, mas como que o Watson está falando como presidente do Conselho Regional de Psicologia 09 Goiás, que o Conselho protege, sendo que o Conselho vai acionar, vai processar, vai talvez responsabilizá-lo. E protege nesse sentido também, de dar todas as condições para que ele possa fazer a sua defesa, apresentar seus argumentos e efetivamente ter um coletivo para analisar e tudo de acordo com as normativas, tomar a melhor decisão que seja, não só para ele, mas em nome da psicologia, que o Conselho ele nos protege para, com isso, proteger a psicologia. Porque se não tivéssemos essa proteção da psicologia, nenhum psicólogo, de um modo geral, teria um bom nome. Porque, psicólogo não vale nada, psicólogo... Por isso esse rigor todo, importantíssimo. E aí a nossa luta, né, para que não desfaça essas questões dos conselhos, porque isso foi até em congresso nacional lá, né, no congresso, lá teve comissões para destituir todos os conselhos de classe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gostei demais. O próprio Watson levantou a bola para o próximo bloco. Vamos falar então agora, já estamos falamos um pouquinho do passado, falamos do presente, vamos falar agora do presente e do futuro da psicologia e dos conselhos de psicologia nesse Brasil que nós estamos. E voltamos, você que nos acompanha, este é o podcast da psicologia, isso é tudo coisa da sua cabeça e nós estamos aqui com o nosso podcast, um conselho para chamar de seu, Fábio? Não, que tal um conselho? Que tal um conselho? Eu aqui já querendo virar um conselho para você chamar de seu. Já voltamos então, muito obrigado você que está nos acompanhando, continue, voltamos já com o professor Watson Arantes Gama, que é conselheiro-presidente do CRP 09, aqui, que é o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, que representa os psicólogos e psicólogas do estado de Goiás.